Boa noite. Hoje eu vou contar a história de Daniel Munduruku. O título do seu livro é Meu Vô Apolinário, um mergulho no rio da minha memória. Então vamos a ela. Ele dedica esse livro ao avô dele, Apolinário, que já faleceu, e também aos filhos dele, Gabriela, Lucas e Beatriz, e conta então como ele fez essa história. Gosto muito de contar histórias. Histórias moram dentro da gente, lá no fundo do coração. Elas ficam quietinhas num canto, parecem um pouco com a areia do fundo do rio. Estão lá, bem tranquilas, e só deixam sua tranquilidade quando alguém as revolve. Aí elas se mostram. Tem histórias que a gente inventa e cria na cabeça. É fruto da imaginação ou da inspiração de algum espírito que quer que a gente as ofereça às outras pessoas. Podem ser histórias engraçadas, românticas ou tristes. Histórias ajudam as pessoas que as leem de alguma forma que eu ainda não descobri. Apenas sei que elas tocam lá no fundo e é por isso que as pessoas gostam delas. E tem histórias, estas sim, escritas com H maiúsculo, que aconteceram de verdade e que fazem parte da gente. São a vida da gente. Acontecimentos que fizeram a gente saber sobre nós mesmos. Ou então fatos que fizeram a gente rir, ou chorar, ou só pensar. Mas são sempre fortes, porque marcam a nossa personalidade, nosso modo de ser e agir no mundo. A história que eu vou contar não é sobre a minha pessoa, ou melhor, é sobre a minha pessoa, mas não a que sou hoje, porque já não sou o mesmo que fui ontem, e sim a pessoa que fui me tornando ao longo dos poucos anos de convivência que tive com meu avô, um velho índio que se sentava de cócoras para nos contar as histórias dos espíritos ancestrais, a quem ele chamava carinhosamente de avós ou guardiões. Na verdade, eu não sei muita coisa sobre meu avô, porque ouvia muito pouco. No entanto, esse pouco de convivência marcou profundamente minha vida. Formou minha memória, meu coração e meu corpo de índio. Acho que até vou falar dele me faz resgatar a história do meu povo e me dá mais entusiasmo e a aceitação da condição que não pedi a Deus, mas recebi dele, por algum motivo. E isso que quero nesse pequeno livro. Quero partilhar um pouco da minha história, da história do meu povo e do meu avô ancestral que me levou a compreender a sabedoria que está em todas as coisas e me fez descobrir que não nascemos para estar o tempo todo no chão. Nascemos com asas para voar em muitas direções e às vezes sem mesmo sair do lugar. Então vamos se preparar para a história. Respira fundo, fecha os olhos
e vamos ver o que ele nos diz. Na sua primeira historinha, que diz a raiva de ser índio. A gente não pede para nascer, apenas nasce. Alguns nascem ricos, outros pobres. Uns nascem brancos, outros negros. Uns nascem onde faz muito frio, outros em terras quentes. Enfim, nós não temos muita opção mesmo. O fato é que quando a gente percebe, já nasceu. Eu nasci índio, mas não nasci como nascem todos os índios. Eu não nasci numa aldeia rodeada de mato por todo lado, com um rio onde as pessoas pescam peixe quase que à mão, de tão límpida que é a água. Eu não nasci dentro de uma uca, Munducuru. Eu nasci, foi na cidade. Eu acho até que foi dentro de um hospital. Eu nasci numa cidade onde a maioria das pessoas que nasce, já nasce, parece, com índio. É Belém do Pará. Eu nasci lá porque meus pais moravam lá. O meu pai, que é índio e viveu numa aldeia, como depois eu viria viver também, eu fui o primeiro filho da família a nascer na cidade. Antes de mim, já tinham nascido 4 meninas e 2 meninos. Um dos meninos eu não cheguei a conhecer. Foram todos nascidos fora da cidade. Depois de mim, viriam ainda mais 3 meninos. Era só alegria, pura alegria. Meus pais tinham ido para Belém de uma maneira de sustentar tantas bocas, uma vez que já não era tão fácil viver na aldeia, e eles sonhavam com a cidade. Por isso, meu pai aprendeu uma profissão de carpinteiro. Foi e ainda é um grande mestre no ofício. Minhas primeiras lembranças, além de um terremoto que vivi aos 4 anos, são as que de meu pai martelando, serrando e falando sobre as propriedades da árvore. Eu acho que ele falava era do espírito das árvores, só que não me lembro bem disso. Mas, de qualquer modo, meu pai era um grande artesão. E foi graças a essa sua habilidade que ele pôde alimentar tantos filhos durante tanto tempo. Nós sempre moramos na periferia de Belém. Nossa maloca não era nossa. E muitas vezes tivemos que mudar de lugar, de casa e de bairro. Foi uma época bem sofrida. Meus irmãos tiveram que ir trabalhar na cidade para ajudar nas despesas. Eu mesmo fui vendedor de doces, paçocas, sacos de feira, de amendoim, ou chopp, que é um suco colocado em saquinhos plásticos congelados. Em São Paulo chamam de geladinho. Fazia tudo isso com alegria. Eu era uma criança que gostava de fazer coisas novas. Eu só não gostava de uma coisa, que me chamassem de índio. Não, tudo menos isso. Para meu desespero, eu nasci com cara de índio, cabelo de índio, apesar de um pouco loiro, tamanho de índio. Quando eu entrei na escola primária, então foi Deus nos acuda. Todo mundo vivia dizendo,
olha o índio que chegou à nossa escola, olha o índio que chegou à nossa escola. Meus primeiros colegas logo se aproveitaram para colocar em mim o apelido de Aritana. Não preciso dizer isso, que isso me deixou fulo da vida. E foi um dos primeiros motivos das brigas de rua, nessa fase na minha história. E não foram poucas as brigas, não. Ao contrário, eu briguei muito. E, é claro, apanhei muito também. E por que eu não gostava de que me chamasse de índio? Por causa das ideias e imagens que essa palavra trazia. Chamar de alguém de índio era classificá-lo como atrasado, selvagem, preguiçoso. E como já contei, eu era uma pessoa trabalhadora que ajudava meus pais, ajudava meus irmãos, e isso era uma honra para mim. Mas era uma honra que ninguém levava em consideração. Eu ficava muito triste porque meu trabalho não era reconhecido. Para meus colegas só contava a minha aparência e não o que eu era e fazia. Somente um lugar me deixava feliz. Aliás, dois. Um era o quintal da casa, pois a gente morava numa aldeia onde havia um imenso terreno baldio. E ali eu reunia meus colegas para brincar. Ali eu treinei meus ouvidos para ouvir as conversas das corujas e dos sapos. Ali me refugiava quando queria ficar sozinho e pensar nos conhecimentos que estava adquirindo, nos primeiros livros que estava começando a ler. Ali comecei a jogar futebol nos campos improvisados que a gente fazia. Havia, porém, outro lugar maravilhoso, para onde eu sempre fazia questão de ir. Para esse lugar, entretanto, eu não podia ir sozinho. Eu tinha de ser levado porque ficava longe da cidade e era na nossa aldeia familiar em Maracanã. Então, essa outra parte da aldeia eu vou contar na próxima vez. Agora eu vou encerrar por aqui. Vou pedir para você fechar um pouco os olhos, respirar fundo. Vai sentindo esse ar entrando pelas narinas. Sente ele chegar a todas as suas células. Vai sentindo que quando você inspira, como se fosse um balão, você fosse enchendo. E ao expirar, vai sentindo que você vai expirando seus medos, raivas. Inspira luz, inspira fé, inspira confiança. E expira os medos, raivas e todas as coisas que não gosta. Vai imaginando do seu lado todos os seus ancestrais por parte da sua mãe, sua avó materna, seu avô paterno, seus bisavós paternos. E do lado direito, vai imaginando o seu pai,
e todos seus ancestrais, seu avô paterno, avó paterna, bisavós e todos seus guardiões muito antigos. E sinta que eles vão lhe resguardar durante o seu sono. Sinta que eles lhe dão a bênção e lhe desejam uma boa noite e um alegre despertar e uma nova boa semana. Boa noite.